Gente, vem fazer esse bolo junto comigo. É minha primeira vez fazendo um Red Velvet. E eu só olhei algumas receitas assim por alto na internet. Mas aí eu falei, eu vou seguir o que eu acho. E eu confesso pra vocês, esse bolo ficou maravilhoso. A última vez que eu tinha feito um bolo, ele desandou completamente, mas desandou assim, completamente mesmo. E além de ter ficado feio, sabe? A massa ficou ruim, aí eu fiz outra massa e a massa ficou ok. Mas aí eu fiz um recheio e ele desandou, fiz uma cobertura e ela desandou, enfim. Hoje eu tentei fazer outro bolo e foi essa massa de Red Velvet. Aí na batedeira eu começo com 4 ovos inteiros, tá? E eu coloquei 8 colheres de sopa de açúcar. Aqui eu usei açúcar demerara, que era o que eu tinha, tá? Mas pode usar qualquer açúcar aí que vocês quiserem ou tiverem. E aí eu deixo ele na batedeira até virar uma espuma, sabe? Ele vai dobrar, quase que triplicar de tamanho e vai virar uma espuma mesmo. Só os ovos e açúcar. Depois eu venho aí com 2 colheres de manteiga. Ela tava em temperatura ambiente, tá? Mas acredito que isso não vai alterar muito aí ao longo do bolo. Enfim, coloco aí as 2 colheres e aí eu bato mais um pouquinho. Antes de começar a bater os ovos com açúcar, eu coloquei para esquentar 2 xícaras de leite com um limão inteiro espremido. Depois que esse leite fica ali meio morninho, eu espremi esse um limão nele e deixei ele descansando. Esse leite, ele vai talhar, tá? Completamente. Você vai achar que deu errado, mas não, ele é assim mesmo. E aí, depois que eu bati os ovos, coloquei a manteiga, eu acrescentei aí o corante também. Porque eu queria um Red Velvet, né? Só que o Red Velvet, ele é um bolo de chocolate, só que com uma massa vermelha, entendeu? Coloquei o corante, bati e aí eu fui alternando. Eu separei de início 3 xícaras de farinha de trigo e 1 xícara de cacau em pó. Só que eu não usei essa quantidade toda. Sobrou ali mais ou menos 1 xícara dos dois juntos. Então deve ter ido aí, não sei, 1,5 de trigo, 2 de trigo e quase que 1 xícara inteira, uns 3/4 aí de cacau, tá? Por aí. Eu ia alternando o leite talhado e a farinha com o cacau. O leite talhado e a farinha com o cacau. Aí, quando chegou nessa consistência aí, eu coloquei uma tampinha de fermento. A própria tampa é medidora, né? Então, eu usei ela mesmo. Coloquei na forma. Essa forma, eu untei ela com um spray de óleo de coco, mas você pode untar aí com o que você tiver, ou se não quiser untar também, vai de vocês. Usei esse spray de óleo de coco e depois eu coloquei farinha de trigo, tá? Untei assim a forma. Spray de óleo de coco e a farinha de trigo. Coloquei a massa lá dentro da forma e nisso o meu forno já estava quente, tá, gente? Ele ficou aí assando durante uns 35 minutos, deixei na temperatura de 200 graus. Agora eu mostro pra vocês como que eu fiz a minha cobertura, porque não é um recheio, né? Eu não queria rechear. Então, na batedeira, eu esqueci de filmar essa parte, eu só lembrei na hora que eu já tinha colocado aí na vasilha da batedeira, né? Eu misturei meia caixinha de leite condensado, deve ter dado 1 xícara, mais ou menos, uns 100 ml, 120 ml de chantilly, tá? Esses que eu tinha, esses de caixinha mesmo, e também leite em pó. Eu devo ter colocado aí umas 4 colheres de sopa, mas assim, bem caprichada, sabe? Misturei tudo antes de bater, né, pra não ficar voando leite em pó. E coloquei na batedeira. E aí também até dá meio que o ponto de chantilly, sabe? Ele fica nessa textura aí, não é grosso não, consistente, que você possa rechear, mas ele também não é aquela cobertura molenga, sabe? Que você coloca e ela vai derreter toda, ela vai escorrer. Não, não é assim. Aí o bolo assou,
tirei esse excesso de farinha que ficou nele e deixei ele esfriar um pouquinho. Ele esfriou já um pouquinho antes de eu virar, tá, gente? Pra não quebrar. E aí, eu não sei se vocês observaram no início do vídeo, enquanto os ovos estavam batendo com açúcar, na panela, lá no fogão, eu tava fazendo essa geleia de morango. Então, é só morango congelado, tá? Eu usei aí umas 3 colheres de açúcar e um limão também, um limão inteiro. Deixei ferver essa geleia até ela diminuir a quantidade de líquido, né, que o morango solta e ficar um pouquinho mais consistente. E aí, vocês podem montar do jeito que vocês quiserem, gente. Eu só mesmo virei aí num pratinho o bolo, coloquei a geleia de morango no meio e vim com essa coberturazinha de chantilly, leite condensado e leite em pó. Só isso, tá? Lembrando que essa massa, ela é vermelha, mas ela fica com sabor de chocolate, tá? Porque eu usei o cacau 100% lá na massa. Mas se vocês quiserem também saborizar essa cobertura com a própria geleia de morango, ou se quiser colocar um pouquinho de limão e raspa de limão, também fica gostoso. Eu sei que o bolo Red Velvet, o recheio dele, a cobertura não é essa, tá, gente? Eu sei que ela é feita com cream cheese e tal, mas eu não tinha aqui em casa, então eu usei o que eu tinha. E eu confesso pra vocês, ficou maravilhoso, maravilhoso. Eu vou deixar o vídeo rolando, mas aí no final vocês vão ver que eu cortei um pedaço, mas o bolo ainda tá morno, tá? Então eu acredito que se deixar ele ali na geladeira por umas 2, 3 horas, ele vai ficar divino, divino. Sério, façam essa receita que ela ficou ótima. Beijos, até o próximo vídeo. Thank you.